milagre. Então, você que é novo no canal e não me conhece, sou o pastor Ariston Júnior. E quem já for chegando na live, nunca esqueça de dar o like. Eu sempre falo no meio da live, toda hora eu falo isso porque a pessoa esquece. O like ajuda a live a alcançar mais pessoas no canal do YouTube. E nós estamos aqui com um amigo que Deus tenha abençoado muito. Apóstolo Alexandre, seja bem-vindo aqui no canal. Amém, pastor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã aqui presente nessa noite. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ariston. Deus abençoe meu pastor. E eu creio que vai ser algo poderoso que o Senhor vai fazer aqui hoje, no nosso meio. Amém. E falando aqui que o apóstolo Alexandre, ele participou do último podcast, ele participou. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Isso. Ele participou do último podcast que nós fizemos, número 30, se você quiser assistir. Ele estava lançando seu livro, era O Segredo de Ouro. Como é? Segredo de Ouro? Os códigos da prosperidade bíblica, né? Isso. Então, se você não assistiu esse programa, você precisa de um milagre financeiro, você que precisa de uma bênção financeira, então vai lá na nossa playlist podcast completo, e lá está lá nosso podcast completo, fala o último programa, número 30, podcast número 30. Então, apóstolo, eu quero só fazer uma oração enquanto os irmãos vão chegando. Tá aparecendo som aí. É que eu tô colocando a live, aí acabou entrando aqui o comercial do YouTube. Mas pode falar, pastor. Vou fazer uma oração para Deus estar abençoando essa live. Enquanto os irmãos estão chegando, vou orar e eu creio que Deus vai usar. Deus tem abençoado muito testemunho ter chegado aqui na live. Tanto o pessoal que assiste ao vivo, mas muita gente assiste depois, né? Assiste, e aí vai comentando, vai passando feedback comigo, manda às vezes mensagem no WhatsApp. Muita gente, às vezes não dá para assistir ao vivo, mas assiste depois. Aí está tendo um engajamento bem, graças a Deus, tá? O pessoal está assistindo. Então, vou estar orando. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Te agradecemos, meu Pai, por essa live, te agradecemos pela vida do teu filho, apóstolo Alexandre. Que o Senhor possa estar usando ele, cada palavra que for ministrado, meu Pai, possa tocar a vida, meu Pai, possa liberar milagres, possa o sobrenatural acontecer, meu Pai. Tanto para as pessoas que vão assistir ao vivo, aqueles que vão assistir depois, meu Pai, possa ser tocado pela tua unção, meu Pai. Você tocado pelo teu Espírito Santo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Falando para você que é uma live de milagre. Nesse dia nós temos feito uma live sobre oração em língua, sobre isso, mas hoje é uma live de milagre. Então, compartilhe essa live para alguém que está precisando de um milagre em qualquer área, porque nós vamos trazer um ensinamento tremendo. Então, compartilhe essa live, porque é uma live de milagre. Apóstolo, o que é um provocador de milagre? E nós colocamos o tema dessa live, provocadores de milagre. Jó, capítulo 12, versículo 6. Parte B. Os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhe põe tudo. Nós precisamos entender que este provocar a Deus não é provocar no sentido de provocar a ira de Deus, mas é no sentido de provocar em Deus aquilo que ele mais se agrada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que mais agrada a Deus é a fé. Aí alguém vai dizer, não, o que mais agrada a Deus é a obediência. Antes de obedecer, nós obedecemos porque cremos. Verdade. Qualquer coisa que fazemos porque cremos. Tudo que nós fazemos porque cremos. Então, a fé aquele
que não tem fé não agrada a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, dos que o buscam. Olha que interessante, pastor. Tem que crer que ele é real para se aproximar e também crer que ele é galardoador. Ou seja, que ele é abençoador, que ele é presenteador, que ele cumpre promessa, que ele faz milagre, que ele abençoa os que buscam. Eu vejo as pessoas colocando as bênçãos de Deus, às vezes, eles fazem uma escala, não, que você não tem que buscar a bênção, e realmente, a gente busca a Deus, e a bênção, ela vem até nós. Mas eu vejo que, às vezes, as pessoas, elas falam das bênçãos de Deus de uma forma, mas, às vezes, achando que a bênção de Deus é algo secundário, mas, na verdade, lá em Hebreus 11:6, fala que você precisa crer que Deus é o Deus que abençoa. E Deus se agrada disso. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, pastor, é abençoar. A essência de Deus é essa, em abençoar. Então, um provocador de milagre é alguém que, com a fé, faz com que Deus ele se mova, faz com que Deus age em nosso favor, não porque somos especiais, de certa forma, mas por causa da nossa fé. Então, ser um provocador de milagre, pastor, é ser alguém cheio de fé, é ser uma pessoa de fé. É o que define um provocador de milagres, é uma pessoa cheia de fé. E qualquer cristão que está chegando, Deus abençoe, vai curtindo. Maria Alquina, Shalom, Desbloquear para Voar, Ronaldo estava até agora há pouco, Shalom a todos. E vai curtindo, vai dando like. Lembra que o like ajuda, e vai curtindo, e vai compartilhando a live, porque Deus vai destravar milagres, vai liberar chaves aqui. Apóstolo, você diz que um provocador é aquele que tem fé, aquele que acredita. Então, qualquer crente, qualquer cristão pode ser um provocador de milagre? Qualquer cristão, qualquer crente em Cristo pode ser um provocador de milagres. Todos nós fomos chamados para ser um provocador de milagres. Jesus ele falou assim para Pedro, lá em Mateus 16:19. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Essa palavra, pastor, é uma palavra direcionada para a igreja. Quem era Pedro? Pedro estava ali representando a igreja. Pedro foi o primeiro líder ali que o Senhor ele levanta para liderar a igreja. Então, quando Jesus olha para Pedro e fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? É a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra rejeitada pelos construtores. Esta pedra é Cristo, aonde a igreja está estabelecida. Então, quando Jesus ele fala para Pedro sobre esta pedra, ou seja, sobre mim, eu edificarei a minha igreja. O que Jesus estava dizendo, Pedro, você vai ser um canal para edificação. Você vai iniciar isso. Mas essa palavra ela é para toda a igreja de Cristo. Ou seja, tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre Jesus, eu edificarei a minha igreja, e tudo que ligares na terra, ou seja, você vai ser um provocador de milagre. Você vai provocar coisas aqui embaixo que vão acionar algo lá em cima. Vocês vão provocar algo aqui embaixo que vai acionar, que vai mover os céus em seu favor. Isso a gente precisa entender, pastor. Um dos paradigmas que tem que ser quebrado é aquele de, mas será que Deus quer? E a gente não entende que ele nos deu autoridade para realizar tal coisa. Por quanto tempo a igreja, as pessoas,
elas oram pelo enfermo e elas fazem uma oração assim: Senhor, se for da tua vontade, cura ele. Não, meu irmão. Senhor, não é se for da tua vontade, não. Eu sei que é a tua vontade. Então eu não falo com Deus, eu falo com a enfermidade. Eu não falo com Deus sobre a enfermidade de ninguém, eu falo direto com a enfermidade. Porque ele mandou eu dar ordem às montanhas, então eu já falo com a enfermidade. Eu te amaldiçoo, sai daí, você está repreendido, em nome de Jesus, que essa enfermidade caia por terra. Então, o provocador de milagre é justamente ter esta ousadia de ir e de realizar. Então, qualquer homem, qualquer mulher que está em Cristo, que está sobre a pedra, que é Jesus, ele tem autoridade para edificar a igreja. Ele tem autoridade para ser um provocador, pastor. Glória a Deus. Irmãos, quem for chegando, vai dando like. Alguns irmãos já chegaram. Aqui está falando uma chave para você ser um provocador de milagre. Você está precisando de um milagre? Você conhece algum irmão que precisa de um milagre? Com certeza você conhece pessoas que precisam de milagre. Então envie essa live para essa pessoa e fala: assiste aí que você vai receber o seu milagre hoje. No final o apóstolo vai orar por todos. E aí no final você vai colocar seu pedido e com certeza Deus vai realizar milagre. Apóstolo, então por que tem igrejas que nunca na sua história de existência, igreja de 10, 15, 20, 30 anos, nunca aconteceu um milagre? Nem gripe é curado. Nunca. Porque tem igreja que não aconteceu nenhum milagre. Quando tem um Deus de milagre, você mesmo falou, tem um Deus de milagre. Por que tem igreja nessa situação que nunca aconteceu nada? Pastor, eu aprendi uma coisa. Às vezes as pessoas... Eu já vi muitas pessoas falarem assim, ó. Ah, você vai naquela igreja ali, né? Ah, aquela igreja tem milagre, tem revelação. É por isso que vai estar lá. Eu já vi até pastores falar assim: a minha igreja não enche porque eu só falo a verdade. Peraí. Quer dizer que não enche porque você fala a verdade? Jesus falava a verdade, ele arrastava uma multidão. E eu entendi que o que acontece em uma igreja está relacionada à fé do líder. Está relacionado àquele que está na frente. Porque em cada ministério, pastor, em cada ministério, o Senhor colocou um homem, e a unção desse homem é respeitada no mundo espiritual, na frente daquele lugar, aquele ministério ao qual foi dado a esse homem. Então, é lógico que Jesus ele não está limitado nisso. Mas o Senhor, ele vai trabalhar, o Senhor vai se manifestar conforme a minha fé. Então, se nós estamos em um ambiente onde a fé não é ministrada, se nós estamos em um ambiente onde nós não ministramos essa fé, onde não ativamos ela, onde a nossa fé é teórica, nós falamos, nós pregamos bonito, nós ministramos, falamos sobre fé, mas não há uma realidade, uma vivência dessa fé. Então a fé, pastor, a fé, ela não é simplesmente uma declaração. A fé é uma vivência. E Hebreus 11 diz o quê? No versículo 1, que a fé é o fundamento. Ou seja, a fé é um fundamento de coisas que se esperam. É uma certeza, é uma convicção. Eu preciso agir conforme isso que eu espero. Então, existem muitos lugares que falam de fé, mas não vivem essa fé. Prega a fé, mas, na verdade, ele tem uma fé sem obras, uma fé sem
sem vida, uma fé de palavras. É o que o próprio Jó disse: Deus não ouve gritos vazios. Deus, ele ouve atitudes. Os céus não respondem pergunta, os céus respondem respostas. É Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, e Deus fazendo ele andar. Por que Deus primeiro faz Ezequiel andar? Porque Ezequiel precisa andar naquele ambiente, conhecer aquele ambiente, e não ser influenciado por ele. Isto é a fé. A fé é o andar em vales secos e não ser influenciado pelos vales. Ótimo. É por isso que depois que Ezequiel andou pelo vale, Deus pergunta: poderão viver estes ossos? Ou seja, Deus está medindo o nível da fé do profeta. Deixa eu ver se o vale te influenciou, ou deixa eu ver se a tua fé realmente ela é real. E aí Deus pergunta: e aí, Ezequiel, poderão viver? O profeta foi influenciado pelo vale, pastor. Ele foi influenciado pelo vale porque ele diz assim: o Senhor é que sabe. Porque aprenda uma coisa: ou você muda o vale, ou o vale te muda. Ou você muda a circunstância pela tua fé, ou a circunstância vai mudar você pela tua falta de fé. Então nós vemos muita teoria hoje, nós vemos muitas pessoas falando de fé, mas não vivem a fé genuína. Pastor, eu falo isso com propriedade. A minha esposa está aí nessa live, e ela conhece o marido que ela tem. Tanto é que no começo do nosso casamento, pastor, muitas vezes, ela chegou um tempo, escuta isso daqui, que ela achou que eu era louco. Ela falou isso pra mim depois. Ela falou: acho que o meu marido, porque eu fui usuário de drogas, né, antes da minha conversão. Ela falou: acho que ele deve ter pirado. Mas era a minha fé, porque eu agia, pastor, em meio a vales, já crendo no que Deus poderia fazer. Então, ou o vale vai te mudar, ou você vai usar a tua fé para mudar o vale. Então nós estamos vivendo o tempo, eu falei isso aqui no Podercast, duas coisas que vão se esfriar nos últimos dias: o amor e a fé. A Bíblia diz que o amor se esfriará por causa da iniquidade, e a fé se acabará. Jesus, ele disse: porventura encontrará fé? Porventura encontrará fé quando o Filho do Homem voltar? Ou seja, Jesus falou que na volta dele não vai encontrar fé. Por quê, pastor? O fruto do amor se esfriar, eu acredito que a fé não se esfria por causa do amor, é o amor que se esfria por causa da falta de fé. Porque o que desconecta o homem de Deus? É a fé, é a falta de fé. E o homem desconectado de Deus por falta de fé, ele vai se esfriando. E o amor, Deus é amor, a essência de Deus é amor. E se você desconectou, acabou. Isso é tão interessante porque a Bíblia diz, as pessoas às vezes não acreditam no sentido que a Bíblia diz, quando a Bíblia diz, pastor, que lá em Gênesis era uma serpente, mas a mesma serpente, a antiga serpente, em Apocalipse é um dragão. Por quê? Porque isso fala da autoridade que o diabo criou. A serpente cresceu. Por quê? O que faz o diabo crescer? O diabo cresce em ambientes que não tem fé e que não tem amor. O diabo de serpente no Éden passa a ser um dragão no Apocalipse em um ambiente que não tem fé e não tem amor. Então, falar esse tema, provocadores de milagres, algumas pessoas têm um preconceito, né, pastor?
sobre esse tema. Muitos têm. E não entendem que a fé é o que agrada a Deus. Deus tem prazer na fé de um homem. Deus se agrada com a fé de um homem. Deus se agrada com a fé do seu povo. Apóstolo, eu estava lembrando, você falando, eu lembrei que eu fui pregar numa igreja, fui convidado a pregar, e aí o pastor, antes da minha palavra, ele estava explicando um negócio da vida, mas uma explicação sem fé nenhuma. E as minhas palavras sempre foi uma palavra de fé, de ânimo, de levantar as pessoas, e eu falei, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu vou pregar, que o pastor está falando. Que a palavra dele era sem fé. E eu ia falar uma palavra de fé. Eu falei, Deus, tá ele pregou e você ia despregar, né? Eu ia despregar. Eu ia despregar. Eu falei, meu Deus, não tem nada a ver com a fé. E eu vi que o próprio pastor não tinha essa fé para o sobrenatural. E graças a Deus, pela graça de Deus, Deus operou lá. E ele mesmo ficou impactado, é muito forte, impactado. Eu vi que ele ficou impactado com o que Deus fez. Mas eu vi que ele não tinha fé. Eu vi que e tem líderes que não têm fé, essa está a explicação. Então, como eu faço, apóstolo, para destravar essa fé? E eu só falando para os irmãos que estão aqui, alguns estão falando, eu preciso de fé, Espírito Santo renova a minha fé. Você ouvindo essa live vai ser renovado, e aqui já tem uma resposta para você vencer vale, vencer as suas dificuldades, vencer problema, ou provocar o milagre. Você só precisa de uma coisa, que o apóstolo está ministrando: fé. Tudo é possível aquele que crê. Como eu faço, apóstolo, para melhorar essa fé, ou destravar essa fé? Ou crente, ou obreiro, velho, novo? Pastor, o segredo da fé é a palavra revelada. A fé vem pelo ouvir. Então, quando Deus fala, trazendo até Ezequiel, Deus mediu a fé de Ezequiel. Ezequiel, poderão viver esses ossos? E Ezequiel balança, porque ele andou naquele vale, ele foi influenciado pelo vale. E aí ele fala para o Senhor, eu não sei, o Senhor que sabe. E aí Deus vem com a palavra: diga aos ossos secos, dê ordem aos ossos secos. Olha só, pastor, a palavra de Deus é justamente o que Jesus ensinou para os discípulos: dê ordem às montanhas. Vem Deus e fala para Ezequiel: dê ordem aos ossos. Não fale comigo, Ezequiel, fale com os ossos. Não fale comigo, Ezequiel, fale com os ossos. Não fale com Deus sobre o teu problema, fale com o teu problema sobre o teu Deus. Aleluia. Aleluias. Rabachulahai. Arabaçu que me canto rebecai sou. Então, pastor, o que renova a fé de alguém é a palavra. Quando a palavra vem, quando a palavra revelada de Deus vem, é impossível a nossa fé não ser movida, não ser mexida. É impossível. É impossível você permanecer do mesmo jeito. Quando Deus falou com Ezequiel, profetiza, diga aos ossos secos, aleluias, ossos se levantem. Aí começou a vir, venha sobre ti a carne, venha sobre ti os nervos. E o Senhor começou a ministrar sobre Ezequiel. Você pode ver o texto, que o Senhor começa a ministrar e depois Ezequiel começa a ministrar. O que ele recebeu do Senhor, ele começa a pregar. E a pregação é justamente isso, nós pregamos o que recebemos do Senhor. É por isso que eu gosto de falar, pastor, como ministro, às vezes eu estou ministrando, e o que eu estou entregando ali, Deus está falando comigo também. É como uma torneira onde a água passa, e antes de molhar alguém, ela me molhou. Aleluia. E os dois lados é edificado, quem prega e quem ouve. Porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, sabe, pastor, é lógico, eu ouvir a palavra e ter um relacionamento com o Senhor. Mas nós precisamos, pastor, porque eu pastoreei durante 12 anos. 12 anos, pastor. Uma vez o Senhor falou para mim, passando uma dificuldade muito grande. E eu preguei, pastor.
Parecia que eu não estava, porque às vezes as pessoas achavam que eu não tinha problema. Porque quando eu estava no altar, eu ministrava a minha fé. Porque uma vez o Senhor falou assim para mim: não tenha medo de expressar a tua fé. Você não será envergonhado, pelo contrário, você será honrado. Ou seja, você está vivendo uma coisa completamente oposta e você está falando outra. É expressar a sua fé. As portas estão fechadas, mas eu estou dizendo, Deus vai me honrar, Deus vai abrir as portas. É expressar a sua fé. Não tenha medo de expressar a sua fé. Não tenha medo de expressar a sua fé. Às vezes as pessoas, mas e se eu falar e não acontecer? Não tenha medo de expressar a tua fé, porque a tua fé, ela é uma realidade para você, e isso vai acontecer, não tem como. Deus não mente, Deus não é filho do homem para se arrepender, para mentir. Deus não mente. Agora, eu aprendi uma coisa, pastor, porque tem coisas que Deus te fala. Tem coisas que Deus te fez por promessa. Tem coisas que Deus te falou. Mas tem coisas que você vai provocar. Você vai fazer acontecer. É isso que as pessoas precisam entender. Essa fé que nós precisamos ter, pastor. Essa fé que faz acontecer. Aleluias. Aleluia. Irmão, você compartilha essa live que ainda tem muito mais. Deus vai ativar pessoas através dessa live. E que se você não deu like, dê um like. Aleluia. Eu só quero falar assim, apóstolo. Você falando que às vezes tem coisa que Deus fala. Eu lembrei de Davi. A Bíblia fala que ele viu o gigante, mas Deus não falou para Davi, vai lá matar o gigante. Deus não tem uma parte na Bíblia que falou que Deus mandou Davi matar o gigante. Não Davi tem. viu aquilo, ele ficou indignado e falou, eu vou lá. Não foi É Deus justamente mandou isso. Davi. Mais ou menos o que É você falou. justamente isso. Ele agiu na fé, Davi foi crendo em Deus. E Deus É justamente isso. Deus honrou a fé de Davi. E outra coisa, só para fazer a outra pergunta que é interessante, eu ministrei na Argentina umas vezes, e foi uma época que a igreja nossa estava tendo um grande avivamento. Eu tinha um pastor auxiliar, e ele tinha ido lá, ele pregou primeiro do que eu na Argentina, ele viajou primeiro do que eu na Argentina, depois eu viajei, e aconteceu muitos milagres lá, muita unção. E que interessante aconteceu. O pastor perguntou para mim, por que não aconteceu com o outro pastor? Mas eu entendi o raciocínio desse pastor. Ele esperava Deus vir voluntariamente. Ele não entendia sobre provocar. Eu já era diferente, eu já ia lá, provocava. E ele não, Deus agia se Deus quisesse. Então, às vezes acontecia, às vezes não acontecia, porque ele não entendia esse princípio sobre provocar. Explica sobre isso, como ser um provocador. E o Matheus está perguntando sobre oração em língua. Aí vai sair do tema, mas vamos falar assim, como ser um provocador? Pastor, é exatamente isso. As pessoas esperam e ela não entende. Ela não entende. Olha só, eu gosto, pastor, de usar um texto. Marcos capítulo 5. A Bíblia diz que um homem chamado Jairo, ele vem, pede para Jesus ir até sua casa, que a sua filha está à morte. Está à beira da morte. Jesus atende Jairo e começa a ir para a casa de Jairo para curar sua filha. No meio do caminho, pastor, uma mulher que vivia um fluxo de sangue há 12 anos, já tinha passado por vários médicos indo de mal a pior. Pastor, existem alguns paradoxos da vida de Jairo e dessa mulher. Nada é em vão na Bíblia. O Senhor, nessas duas histórias paralelas, mas que se encontram, o Senhor traz uma grande lição. Primeiro, Jairo era rico, tinha influência, era um religioso. Olha só. Jairo tinha dinheiro, a mulher tinha perdido tudo. Jairo era um homem santo, a mulher era imunda. Jairo tinha uma filha de 12 anos que estava à beira da morte. Mas a mulher, há 12 anos,
estava vivendo um fluxo de sangue. A única coisa que eles têm em comum é o milagre que eles precisam. Mas enquanto Jairo pediu, a mulher não falou uma palavra e recebeu o milagre primeiro que Jairo. Jairo representa aqueles que estão pedindo, a mulher representa aqueles que estão provocando. Aleluia. Aleluia. Jairo representa aqueles que vai, sabe, Senhor, faz, e Deus faz. Ele se levanta para isso, se levanta. Só que a mulher representa aqueles que não falou uma palavra sequer, mas desde o início teve uma atitude de fé. E é tão interessante que Jairo, ele precisou provar a fé dele. A fé dele não foi só em chamar Jesus, não. Sabe onde a fé de Jairo foi provada? Quando os homens vieram, os seus servos, e disseram, não incomode mais o mestre, a menina já morreu. Ali Jairo vai ter que provar a fé. Por que a mulher recebeu primeiro? Porque a mulher manifestou a fé dela. Porque a mulher não pediu, a mulher provocou. A Bíblia diz que tinha muita gente tocando em Jesus, mas só a mulher conseguiu extrair virtude, poder, porque ela foi a única que tocou com propósito, pastor. Todos tocavam, mas tocavam aleatoriamente. Todos tocavam, mas tocavam aleatório. A mulher não, a mulher tocou com propósito. A mulher entrou ali na cena para receber o milagre dela, para fazer o negócio acontecer. E é por isso que essa mulher não vai nem pedir, ela vai provocar. Então nós precisamos entender, é como o senhor acabou de falar. Tem gente que está esperando, enquanto tem outros provocando. Tem gente que está aguardando o milagre chegar. Tem gente que está indo atrás do milagre dele. Aleluias. Aleluia. Então uma coisa é você esperar. É lógico que tem coisas, tudo tem um tempo determinado. Existem coisas que nós estamos no processo do tempo, mas eu preciso discernir que tem coisas que não é para esperar, tem coisa que é para ir lá e fazer acontecer. Então o provocador de milagre, pastor, é justamente isso. Então, é você provocar. Então você vê, a mulher do fluxo de sangue chega depois. Eu costumo até brincar que no evangelho não tem senha. No reino de Deus não tem senha. Lá no tanque, lembra do tanque de Betesda, pastor, em João 5? Sim. No tanque de Betesda, havia uma exigência para receber milagre. A exigência era, tem que ser o primeiro. A exigência do tanque. Eu tenho uma mensagem, pastor, que eu prego, que é desfazendo as mentiras do tanque de Betesda. Pode. Então, olha só, no tanque de Betesda, só o primeiro que recebia. Deus não estava nesse negócio, porque o reino não é o primeiro que entra, não é o primeiro da fila. No reino, é o primeiro que crê. No reino é aquele que crê, aquele que acredita, aquele que toma posse. Então, quando eu vejo essa mulher atravessando a história de Jairo, e Jesus parando, olha só, Jesus, ele para e ele procura a mulher. Por quê? Jesus, eu preciso encontrar essa mulher, porque não é todo dia, pastor, que se encontra um provocador de milagres. É verdade. Não é todo dia que se encontra alguém de fé. Jesus precisava olhar para essa mulher e falar, vai, filha, a tua fé te curou. Olha o que Jesus fala, não foi a minha fé, não, foi a sua. Foi a sua. Jesus nem fala assim, ó, o meu poder te curou. Não, a sua fé ativou o negócio.
a sua fé, a sua atitude, o seu posicionamento fez com que o milagre acontecesse. Então, irmãos, nós estamos aprendendo várias chaves sobre fé. Apóstolo, você que pastoreou bastante tempo, e depois nós vamos falar até algo que você já ministra aí. Você viu alguém chegar na igreja? Porque nós observamos isso, aquele crente que já está 20 anos na igreja, 15 anos, aí chega um novo convertido e parece que atropela aquele, por causa da fé, da ousadia, né? Ele se torna um provocador. E você lembra de alguém que chegou assim na igreja, ou alguém que você tem contato, através dos seus treinamentos, que se tornou um provocador de milagres? Pastor, antes de falar de alguém, eu vou falar de mim mesmo. Pastor, eu cheguei no evangelho, eu era usuário de cocaína, alcoólatra. E eu tive um encontro com Deus em um culto. Em um culto, tudo mudou. Em um culto eu tive um encontro com o Senhor e fui batizado no Espírito Santo. No culto que eu encontrei com o Senhor, eu fui batizado no Espírito Santo. No mesmo dia? No mesmo dia. Foi tudo junto. Eita glória. Pastor, eu quis mergulhar em Deus. Eu já fui perguntar o que eu tenho que fazer. Tem que se batizar. Quando é o batismo? Estou dentro. Teve o batismo, acho que no próximo mês eu me batizei. Falei, agora o que eu preciso fazer? Quero ser obreiro. Comecei a fazer a obra, diácono, obreiro. Depois de 1 ano já era diácono, 2 anos presbítero, com 3 anos de convertido, fui consagrado a pastor. Então as coisas se moveram, porque eu mergulhei, eu entendi. Com 5 anos de evangelho, quer dizer, com 3 anos de evangelho, com 2 anos de evangelho, o Senhor fechou as portas para mim e Ele falou, você vai aprender a viver da fé. Eu tinha uma profissão, onde eu ganhava muito bem nessa profissão, e o Senhor falou para mim, as portas vão se fechar e não vão se abrir mais. Eu ainda me lembro uma missionária me ligando, no dia que eu fui receber minha rescisão. Pastor, eu não ficava um dia desempregado, trabalhava em 2 empresas, por causa da minha profissão. No dia que eu recebi a rescisão do meu último emprego, eu tenho 16 anos de evangelho, eu nunca mais voltei a trabalhar nessa profissão. No dia que eu fui mandado embora, pastor, no dia que eu recebi a minha rescisão, eu cheguei, eu pisei o pé na minha casa. Uma missionária me ligou. E essa missionária falou, Alexandre, assim diz o Senhor, você vai entrar num deserto, mas fique tranquilo, que Deus será contigo do início desse deserto ao final dele. Não olha para a direita nem para a esquerda, porque Deus vai te ensinar a viver da fé. Pastor, eu não imaginava que deserto era esse. Mas naquele dia, eu não imaginava que era o último dinheiro que eu estava pegando assim de um salário, de um pagamento, onde Deus ia me colocar no deserto. Eu entrei nesse deserto. E nesse deserto Deus me ensinou a depender completamente dele. E nós já tivemos obreiros, pessoas que andou conosco, que receberam dessa unção e que mergulharam também em Deus e foram ativados nessa fé. Porque essa é a fé que eu ministro, pastor. E é uma fé radical. Eu costumo falar que se tem um lugar que não dá para ser imparcial, é no reino. O reino não admite imparcialidade. Ou você é ou você não é. Ou você é quente ou você é frio. Aqui não tem morno. O reino não aceita o morno. O reino não aceita o imparcial. Então, às vezes, as pessoas falam de atitudes radicais. O reino vai exigir atitudes radicais. É radical mesmo. De perder o emprego, ficar desempregado, as pessoas falando, Alexandre virou crente e virou vagabundo. Mas minha esposa indo trabalhar e eu em casa, pastor. Jejuando,
lendo a Bíblia, e tudo que Deus me deu foi nesse período. Eu ficava o dia todo assistindo ministrações, jejuando, orando. E ali o Senhor foi me ativando. Com 5 anos de convertido, Deus me deu a Igreja Deus Forte. E ali nós passamos a ministrar. Então, é muito poderoso a ativação de Deus, né, pastor? E quando você entende, quando você cai em si, esse cair em si, sabe o que é? É o filho pródigo lá comendo bolotas de porcos e de repente ele cai em si. Quantos trabalhadores de meu pai? Essa ficha quando cai, quando você entende quem é o teu pai, quando você entende o reino, o que isso pode lhe proporcionar, aí o negócio ativa e é impossível você não ser transformado. Irmãos, quem chegou depois vai curtindo. Eu tenho feito live todos os dias pelo meu canal, individual, alguns com alguns amigos, hoje com o apóstolo Alexandre, falando provocadores de milagres. E nós acreditamos nisso. Nós falamos muito sobre oração em línguas, da pergunta do Mateus, e eu já falei isso numa live. Você medita na palavra e ora em línguas, é uma forma de edificar a sua fé. E vem uma palavra revelada. O segundo ponto é o que eu peguei essa chave nessa live. Se Deus te revela algo, você tem que agir. Eu acho que falta ação nas pessoas. Que faz de conta, mesmo se eu estiver jejuando, orando em língua, lendo a palavra, e aí de repente Deus me dá a palavra, eu tenho que pegar aquela palavra, aquela direção e fazer, mesmo que pareça loucura. Assim como Deus usou o anjo para falar para José, dê 7 voltas em Jericó, e no 7º dia grita. Aquilo lá é loucura, mas ele pegou aquela palavra e obedeceu mesmo sendo loucura, porque Deus ia honrar a fé de Josué. Eu tenho uma frase, apóstolo, que você deve conhecer, que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então, quando você age com fé, com certeza Deus vai honrar essa fé. Mas o que está faltando? Você acha que tem na igreja, apóstolo? Você que ministra também em várias igrejas, pregar. Mais fé ou mais um povo incrédulo? Você acha que se encontra nas igrejas mais fé ou mais dúvida? Ou um povo incrédulo? Pastor, os dias são maus, né, pastor? Os dias são maus e a tendência é piorar. Eu acredito, é lógico que eu acredito, que haverá um avivamento na nossa nação. Nós temos essa promessa, então essa promessa vai vir. Quando eu digo que as coisas vão piorar, é referente aos últimos dias. Isso está escrito. Como eu já disse aqui no começo, que quando Jesus voltar não haverá fé. Eu acho que a fé está muito influenciada, pastor, porque eu tenho pregado em muitos lugares e eu vou falar uma coisa para o senhor. Tem muitos lugares que nós chegamos que você vê um povo que está, na verdade, mais acostumado com aquilo tudo, está mais no automático do que tendo uma vida em espírito. Então tem gente que está mais presa à questão dos dogmas, da doutrina, da religião, do que a vida do espírito. Então, pastor, eu falo isso porque, assim, com muito temor, mas eu tenho visitado alguns lugares onde nós olhamos e nós entendemos que há uma frieza espiritual. Que há uma frieza espiritual. Então, um ambiente desse, com certeza, é um ambiente mais de incredulidade do que de fé. Porque um ambiente de fé, há um avivamento. O ambiente de fé há um avivamento. Então nós temos visto, porque os dias são maus. Quantas pessoas têm se esfriado na sua fé? Têm sido influenciadas pelos seus vales?
Mas eu acredito, pastor, que o Senhor vai derramar algo tão poderoso na nossa nação. Amém. Que vai levantar homens e mulheres em uma fé extraordinária. Nós seremos uma referência de fé. Amém. Eu acredito que nós seremos uma referência de fé nas nações. Porque há uma promessa para nós, para a nossa nação, e o Senhor vai cumprir essa promessa. Porque os dias são maus. Nós vemos que os dias são maus. Eu me lembro, pastor, quando chegou o Covid 2020, né? Deus me deu uma direção. Pastor, eu tinha acabado de chegar em Itaquaquecetuba, começado uma igreja do zero. Depois de 7 anos com a nossa igreja estruturada em São Paulo. Minha igreja fechou em São Paulo, vivemos um período, uma prova. Peguei minha família e Deus me enviou lá para Itaquá. Começamos uma igreja do zero lá. Isso foi em 2019. Chegou 2020, a pandemia. Eu tinha acabado de alugar um salão. Estava uns 3 meses no salão, em uma avenida principal, que nós tínhamos, depois de uma igrejinha, mais de um ano, em uma igrejinha muito pequena. Começamos a crescer, aluguei esse salão, chegou a pandemia. Deus falou comigo, pastor, não fecha a igreja. Eu não fechei a igreja. As pessoas começaram a me criticar, porque os meus obreiros pegaram Covid, eu peguei Covid. E Deus falou comigo, não fecha a igreja. Para não falar que não fechei, eu fechei 1 semana quando eu peguei Covid. Estava orando de madrugada, falando com Deus, e Deus falou para mim, filho, quando chegou um decreto para Daniel, para ele parar de orar, o que ele fez? Eu falei, ele orou. Esse decreto que chegou para você fechar, o que você vai fazer? E o Senhor falou comigo, se Pedro, Tiago, João vivessem nos dias de hoje, você acha que eles iam parar de pregar por causa de uma Covid? Os camaradas não temiam Herodes, vão temer uma Covid? E foi uma luta, pastor, porque nós vivemos um ambiente de medo, e o medo é um espírito. As pessoas assistindo o jornal e aquelas palavras negativas, aquilo trouxe uma frieza espiritual terrível. As pessoas começaram a ficar com medo. E enquanto isso eu pregava fé na igreja. Eu pregava fé. Eu até brincava que eu ficava disputando com o William Bonner. O William Bonner falava da desgraça, eu na igreja falava que Deus iria nos honrar, iria nos tirar daquela. Pastor, quando passou a pandemia, Deus falou assim para mim, eu vou te honrar no meio dessa pandemia. No meio da pandemia, o Senhor nos preparou um galpão com mais de 500 metros quadrados, mais de 500 metros de estacionamento. Enquanto estava pastores fechando igreja, um amigo meu que era de uma igreja, é de uma igreja muito grande aqui em São Paulo, falou para mim que teve uma reunião dessa igreja, um monte de pastor entregou a chave de igrejas com 1000 membros. E nós estávamos negociando e abrindo uma igreja nova. Sabe por quê? Por aquilo que o senhor falou, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Pode falar. Continuar. Pode continuar. E ali, pastor, eu pude entender, porque esse espírito de medo que pairou nesses dias, eu me lembro que quando a gente estava acabando aquele lockdown, um pastor me perguntou, quantos morreram na sua igreja? E eu pude falar isso aqui, ó. Ninguém da minha igreja morreu. Eu tinha obreiros idosos. Pegaram o Covid, pararam no hospital.
mas voltaram para suas casas com vida, porque Jesus tinha falado para mim, ninguém que está contigo vai se perder. Pastores falando, na minha igreja morreu tanto, na minha igreja morreu tanto. Na nossa igreja não morreu ninguém de Covid. E ali o Senhor nos deu esse galpão. Pastor, e é exatamente isso, porque a fé é uma blindagem de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido por causa da fé. Aleluia. Apóstolo, nós estamos quase dando uma hora de live, eu quero falar uma chave, e depois o apóstolo vai orar para algum milagre, depois eu vou perguntar para os irmãos que estão no chat ao vivo, qual milagre você precisa, não agora, eu preciso aprender agora, e aí vou estar falando. Apóstolo, eu quero ser um provocador de milagre. Eu sei que a fé é o que vai trazer esses milagres. O que eu preciso fazer? Você já falou da palavra, da oração. O que eu preciso fazer a mais para ser esse provocador? A partir de hoje, dessa live, já hoje mesmo, amanhã, eu já vou ser um provocador de milagre. Tem algo que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Tem. Você tem que ser ousado. Ousado? Ousado. Deus ama a ousadia. Deus ama a gente ousada na fé. Pastor, livro de Êxodo, capítulo 33. Deus fala para Moisés, eu vou matar esse povo. Eu não vou mais com vocês. Quem vai com você, Moisés, vai ser um anjo. Pastor, Moisés entra no meio disso. E Moisés fala com Deus. E Moisés, ele é tão ousado. Um homem começa a aconselhar Deus. Você já viu, pastor, alguém dá conselho para Deus? Moisés começa a dar conselho. Senhor, o que vão achar de ti? O que as nações vão dizer? Primeiro o Senhor nos tira do Egito e agora o Senhor nos mata. Essa ousadia, no versículo 18, diz, eu até separei aqui, diz assim, ó. Então ele disse, rogo-te que mostre perdão. No versículo 12, Moisés disse ao Senhor, versículo 7, eu vou ler aqui. Olha só. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? Acaso, por te andares tu conosco, separados seremos? Eu e teu povo e todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tenho dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Olha o que Deus fala para Moisés. Essa ousadia fez você achar graça em meus olhos. Moisés entrou na brecha, olha a ousadia, começou a aconselhar Deus. E Deus fala, eu achei graça em você. Ou seja, essa ousadia me agradou. Porque o que é essa ousadia, senão a fé que nós falamos? De Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa fé, essa ousadia, ela move o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece as nossas limitações, pastor. As nossas limitações, o Salmo 114 diz, eu conheço a tua fraqueza e eu me lembro que tu és pó. Então, quando Deus vê alguém que é pó, mostrando essa confiança, meu irmão, isso move a Deus. No livro de Isaías, capítulo 6, mostra os serafins adorando a Deus. O serafim santo, santo, santo.
Pastor, aí daqui a pouco mostra Isaías se arrependendo dos seus pecados. Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Aí o Deus que está diante dos serafins, ouvindo a orquestra celestial, ele dá atenção agora para um pecador. Porque o que agrada os ouvidos de Deus mais do que a canção dos serafins é a atitude de alguém que é pó, com uma atitude que glorifica o nome dele, com uma atitude que honre o nome de Deus. Então Deus, se Deus olhar para você e ele vê uma atitude que glorifica o nome dele, meu irmão, Deus vai colocar tudo na tua mão. É o que Jó falou. Os que provocam a Deus estão seguros, porque na tua mão Deus coloca tudo. Deus coloca tudo na mão de um provocador. Não existe limitações para um provocador. Então o que nós precisamos para ser um provocador? Ousadia, a palavra que define tudo, que resume tudo, coloca tudo dentro de um pacote. O nome é ousadia. Ousadia. É o que Jesus falou em Marcos 11. Se falares com as montanhas, erga-te e lança-te no mar. Se falares com a montanha, se der uma ordem, essa ousadia é a ousadia de Elias diante de Acabe, dizendo: não haverá chuva segundo a minha palavra. Não há relatos do texto. Sabe que eu estava estudando esses dias, pastor, esse texto? E sabe o que diz a Bíblia? Lá em Tiago 5, Tiago fala assim: Elias orou para que não houvesse chuva. Mas a gente não vê Elias orando, a gente vê Elias declarando. Não é verdade? Verdade. Elias declara para Acabe: não haverá chuva. Mas Tiago fala que Elias orou. E aí eu entendi. Elias orou falando com Deus e depois se levantou para declarar diante de Acabe. Porque isso encaixou até uma frase que eu falo. Quem se ajoelha para falar com Deus, se levanta para dar ordem às montanhas. Então, se você tiver uma vida com Deus, você pode se levantar com ousadia para dar ordem às montanhas, para dar ordem a essa enfermidade, para dar ordem a essa circunstância. É isso que Deus quer. Jesus falou para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é porta? É o acesso. Elas não prevalecerão. Eu aprendi uma coisa, pastor. Nós temos autoridade para abrir a porta, para dar legalidade para o diabo? Temos, mas temos também autoridade para fechá-la. Então o que eu preciso? Ousadia. A ousadia da fé. Eu não aceito. Eu vou dar uma ordem agora. Eu vou sair dessa live e vou dar uma ordem agora aqui dentro da minha casa. Vou dar uma ordem agora na minha vida. Vou declarar. É o Ezequiel no meio do vale. Diga aos ossos. Essa ousadia, pastor. Aleluia. A Maria da Luz diz: eu quero viver um milagre que tanto espero, a cura de um tumor no pé, já fiz a cirurgia e voltou. Nós vamos mandar esse tumor embora. É a ousadia da fé. Você pode falar. Em nome de Jesus. O apóstolo vai orar daqui a pouco, mas só quero avisar, você que chegou depois, alguns já conhecem meu canal, outros de novo. O apóstolo, nós fizemos um podcast, nós temos um podcast chamado Podercast, e ele participou do último, o número 30. É só você ir no meu canal e vai na playlist podcast completo e vai lá no número 30. Lá ele estava lançando seu livro, falando sobre prosperidade, Segredo de Ouro, o Código da Prosperidade Bíblica, mas lá foi liberado muitas chaves, quase 2 horas de programa, 2 horas de programa, foi uma bênção. E o que eu pedi para o apóstolo, por quê? O apóstolo é um amigo nosso, que nós já conhecemos, estamos em contato sempre.
o apóstolo tem um curso chamado Provocadores de Milagre. Eu falei assim, apóstolo, vem fazer uma live. Eu pedi porque, graças a Deus, Deus está dando uma audiência aqui no nosso canal e muita gente pede milagre. Fala, pastor, fala milagre. Eu falei, eu vou pedir para o apóstolo que ele tem esse curso Provocador de Milagre. Ele falar um pouco do curso, tem muito mais. Ele falar um pouco o que é isso, ter um Provocador de Milagre. E eu chamei o apóstolo para ele falar disso, aproveitando, falar assim, apóstolo, fala um pouco para nos abençoar, que eu realmente, nós temos uma hora, eu fui abençoado, eu recebi essa chave, tanto que depois eu vou assistir até de novo, se você puder assistir de novo para captar o que foi falado, e esse curso é uma bênção. E é interessante, quem estiver interessado, vai estar aqui no primeiro link da descrição. Você clica ali, abre a descrição, no primeiro link vai estar esse curso que o apóstolo deu como fala? Uma mentoria gratuita. Uma mentoria gratuita aqui. Ele deu uma mentoria gratuita para nós aqui do canal. Foi uma bênção. Ele fez isso. Mas, apóstolo, antes de você fazer oração por um milagre, por essas pessoas, e também na hora da oração, eu quero que você escreva qual milagre você precisa. Cura, finanças, libertação. Escreva qual milagre você precisa, que eu vou estar vendo aqui e eu vou estar concordando com o apóstolo. Apóstolo, fala que no seu canal você faz uma live, fala suas redes sociais e fala dessa live que você faz toda semana no seu canal. Amém, pastor. O meu canal é Apóstolo Alexandre Oliveira. É só você colocar Apóstolo Alexandre Oliveira, o primeiro careca que aparecer pode se inscrever que sou eu. Todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Apóstolo Alexandre Oliveira. Toda segunda-feira nós temos uma live às 20 horas, eu trago uma palavra profética. Toda segunda-feira às 20 horas, uma palavra profética lá no meu canal. Aleluia. Então, se você quiser saber mais sobre esse curso, clica aqui e fala com o apóstolo, tem a página de venda. Apóstolo, queria pedir você orar para os irmãos. Não, qual milagre você precisa? Escreve aí qual milagre você precisa. E já estou agradecendo ao apóstolo que vai fazer essa oração. Se Deus ter tempo, o apóstolo tem muito corrido, não só no ministério, tem os seus trabalhos. Ele até falou no Podercast lá sobre uma agência. Depois você assiste lá o Podercast. Ninguém está precisando de milagre, apóstolo, mas então ore em geral, que os irmãos demoram a escrever. Mas, amém. E Maria da Luz, que precisa desse milagre do pé, desse tumor sair. Eu vi alguns falando aqui de família, alguns colocaram que precisavam de milagre na família. Mas você pegou a chave. Você vai ser um Anderson, cura da gagueira, milagre financeiro, Edina, Ronaldo, cura dos meus olhos, uma enfermidade que ele tem nos olhos, Ronaldo. Então, nosso Deus é um Deus de milagre. Vamos provocar esse milagre agora. Precisa amém. de cura, Vanessa Rodrigues, tanta gente que precisa de cura em nome de Jesus. Deus vai liberar a cura. Nosso Deus é um Deus que cura. Vamos orar. Posso colocar o fundo aqui, pastor, para... Pode colocar. Para interceder aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus. O Rama Shula Hasuki me canta, Lebanceia. O Rama Shula Hasuki me canta. Eu apresento agora diante da tua presença. Pai, eu declaro agora no nome de Jesus sobre a vida da Maria da Luz. Eu libero uma cura sobre a tua vida, filha. Eu dou uma ordem agora para os seus pés. Seja curado. Eu amaldiçoo essa enfermidade. O Ramachula Hasuki me cantará blacai. Toca agora, Senhor, desde as plantas dos pés da tua filha. O Raba, eu declaro no nome de Jesus. Eu declaro uma cura instantânea. A Ramachula Haeso. Receba a tua cura no nome de Jesus. Começa a mexer esse pé. Começa a passar sua mão sobre o pé, sobre a enfermidade, filha. O Rabaiesu Kemai, que eu declaro a cura. Senhor, eu ministro sobre a vida do Anderson, a cura da gagueira. Ah, meu Deus, destrava agora, ó. O Ramachula Haeso. Destrava agora, Senhor. Ah, meu Deus, maravilhoso. Eu apresento, Senhor, a vida da Edna. Precisa de um milagre financeiro, Senhor, e material.
Entra na vida da tua filha, Senhor. Ah, meu Deus, maravilhoso, a vida do Ronaldo, Senhor, que quer a cura dos olhos, Senhor. Entra com as tuas mãos poderosas. Deus poderoso, eu ministro cura sobre a vida da Vanessa Rodrigues, Senhor. Entra com a tua presença. Ah, meu Deus, livramento para a vida da Heloísa, Senhor. Entra com as tuas mãos poderosas. O Ramachula Hasuki Mikai. Eu apresento, meu Pai, a vida dos teus filhos. Entra com a tua cura. Entra com o teu milagre agora. O Ramachula Haesou. Pai, a cura da hérnia, meu Pai, umbilical, Senhor. Na região do estômago, na vida do Marlon. Pai, a filha, meu Pai, da Líria, Senhor. Entra com cura. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora para a enfermidade. Ah, meu Deus, toda ansiedade, epilepsia. O Ramachula Haesou, eu dou uma ordem agora. Vai caindo por terra. O Ramaesou, Kemaies, tu Kemanto Rebecai. Vai caindo por terra agora. Vai caindo por terra agora. O Ramachula Hai. Eu declaro no nome de Jesus milagre. Eu declaro no nome de Jesus, Senhor, sobrenatural. Pai, entra na vida da Vitória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Entra com as tuas mãos poderosas. Eu dou uma ordem agora sobre a vida de cada servo teu que está presente nessa live. Nós declaramos, Senhor, ah, meu Deus, o teu milagre. Nós declaramos o sobrenatural. Nós declaramos no nome de Jesus. O Ramachula Hasuki Mikai. Receba o teu milagre aí agora. Receba o teu milagre aí agora. Toma posse. Toma posse. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Receba esse milagre aí. Aleluia. Receba esse milagre, Bíblia, Lucinha, que quer ter um relacionamento na área sentimental, querendo casar, minha filha Vitória. Em nome de Jesus, receba, eu declaro que você vai ser um provocador, uma provocadora de milagres. Apóstolo, obrigado. A live foi uma bênção. Obrigado por ter atendido aí. Que Deus abençoe o apóstolo. Amém, meu pastor. Tamo junto. Amém. Fique com Deus todos. Até a próxima live, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém. Amém.